Após as produções literárias pré-modernistas e após o movimento das vanguardas europeias, o Brasil precisava atualizar o seu relógio cultural e artístico. Eis aí a Semana de Arte Moderna de 1922. Cola aqui. Então vamos lá, colegas. Semana de Arte Moderna de 1922, talvez o evento artístico mais importante que a gente tem na história do nosso país. Coloquei aqui para a gente observar. Ó. À direita a gente tem um quadro da Tarsila do Amaral, Os Operários. A gente tem alguns cartazes da Semana de Arte Moderna. A gente tem um ingresso do dia 17 de fevereiro aí, do dia do concerto do Vila Lobos. Tem uma charge também modernista. Então vamos lá. Semana de Arte Moderna aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, do dia 13 ao dia 17 de fevereiro. Ela tinha um objetivo, que era ajustar o relógio cultural brasileiro. Essas cinco pessoas que estão vendo aí, da esquerda para a direita, o Mário de Andrade, a Anita Malfatti, Menotti Del Pitia, Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, eles foram os grandes destaques da Semana de Arte Moderna ao lado do Graça Aranha. Mas interessante é que a Semana de Arte Moderna, inicialmente, ela foi registrada com outro nome. Ela foi registrada com o nome de A Semana Futurista Brasileira, uma clara referência ao futurismo do Marinetti e às vanguardas europeias. Daí a importância da gente estudar sempre as vanguardas europeias, né? As vanguardas europeias influenciaram diretamente várias características do movimento modernista brasileiro e influenciaram também essa Semana de Arte Moderna. O que essa Semana de Arte Moderna causou na arte brasileira? Um grande tumulto, uma grande bagunça. E essa mesma era a intenção desse grupo dos cinco aí, juntamente com o Graça Aranha. Era revolucionar a arte brasileira, mas por meio da ruptura, por meio da bagunça poética, literária, artística, musical, escultural, dentro das diversas camadas das artes brasileiras como um todo. A ideia era abalar as estruturas da arte brasileira. O foco da nossa conversa aqui vai ser sobre os artistas dentro da literatura que se destacaram, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui os destaques, mas é os destaques dentro da literatura. A gente tem, por exemplo, Vila Lobos, que se destacou muito. A gente tem também a Anita Malfatti, a Tarsila do Amaral, que participou de maneira indireta. Mas aqui eu vou dar um foco mais nos autores dentro da literatura que se destacaram, tá bom? A gente tem o Mário de Andrade, que ele é o grande nome intelectual da Semana de Arte Moderna ao lado de Graça Aranha. O Mário de Andrade escreveu duas obras muito importantes, que é Macunaíma e Pauliceia Desvairada. O Macunaíma a gente vai estudar mais aprofundadamente um pouco mais à frente nos nossos estudos, mas a gente vai ver que ele é um herói às avessas. O Macunaíma ele representa o povo brasileiro, mas de uma forma às avessas e diferente. Ele é um pouco mais desenvolvido, entre aspas, do que o Jeca Tatu, tá bom? A gente tem também o Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira escreveu Os Sapos, que foi um poema de grande impacto na Semana de Arte Moderna. Esse poema foi declamado pelo Ronald de Carvalho e ele faz uma crítica direta aos parnasianos. E o mais curioso é que os próprios parnasianos financiaram a Semana de Arte Moderna e aí eles têm essa surpresa de ouvir, né, esse poema, Os Sapos, do Manuel Bandeira, declamado pelo Ronald de Carvalho. E aqui, para finalizar a nossa trinca aqui, a gente tem o Oswald de Andrade. Ele é autor de diversos poemas, pílulas, poemas bem curtinhos, que tentam resumir de alguma forma a língua brasileira, a língua que os modernistas querem fundar, né? Aí chama atenção para um poema dele chamado Pronominais, um dos poemas que mais caem no Enem aí, que teve grande importância não nas Semanas de Arte Moderna, mas para representar essa linguagem modernista. A Semana de Arte Moderna, apesar de ter esse nome, né, Semana de Arte Moderna, ela na verdade foi uma semana que durou 3 dias. Na verdade foram 3 dias de evento e não 7, né, como uma semana tem. E aí a gente tem aqui uma cronologia sobre cada uma das noites de evento. Na primeira noite o Graça Aranha, né, ele profere, ele declama, ele conduz uma conferência e aí seguida de músicas de Vila Lobos.
E o mais curioso nesse evento é que o Villa-Lobos ele estava com o pé machucado, quebrado, engessado. Ele sei que ele estava com uma tala, uma botinha. E aí o Villa-Lobos chegou para tocar com essa botinha. E isso causou um certo espanto na plateia, visto que isso não era tradição, isso não era tradicional na época. Não tinha por que um músico tocar de botinha ou com o pé machucado ou engessado. Na segunda noite, foi a mais tumultuada das três. Foi o dia de maior manifestação da plateia. A plateia vaiava muito os modernistas, vaiava muito as conferências, vaiava muito os poemas que eles declamavam. Na terceira noite também teve muita vaia, principalmente para o Manuel Bandeira, indiretamente, né? Na verdade, principalmente por Ronald de Carvalho, que estava declamando o poema Os Sapos do Manuel Bandeira, tá bom? E por fim aqui a gente vai comentar sobre eventos e textos marcantes nessa Semana de Arte Moderna. A gente teve uma exposição, né, da pintora Anita Malfatti, e essa exposição foi veemente criticada por Monteiro Lobato, esse mesmo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele publicou um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, no qual ele detona a Anita Malfatti, ele faz críticas diretas, segundo ele a exposição dela é afrancesada e vai de encontro às ideias que os modernistas estão tentando pregar de uma linguagem brasileira. O Oswald de Andrade, ele, na verdade, pós-Semana de Arte Moderna de 1922, ele escreveu um manifesto também, um manifesto antropofágico, no qual ele denunciava a devoração simbólica da cultura estrangeira, porém sem a gente perder a nossa identidade nacional. E por fim, a gente tem um poema muito marcante do Manuel Bandeira também. Além dos sapos, ele escreveu Poética, que acabou que esse poema virou o símbolo do modernismo. Os loucos, os clowns e os bêbados são os preferidos do Manuel Bandeira. Posteriormente, a gente vai fazer a análise desse poema. Então, colegas, é isso aí. Na aula de hoje, a gente aprendeu um pouquinho mais sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. A gente viu que foi um evento que aconteceu do dia 13 ao dia 17 de fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo. A gente viu aí que seus principais idealizadores, né, foram o Mário de Andrade, a Anita Malfatti, Menotti Delpitia, a Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade. E eles tinham o objetivo, né, de abalar as estruturas artísticas brasileiras e de provocarem uma revolução artística brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco a gente posta mais vídeos sobre a literatura brasileira. Um abraço e até a próxima. Tchau, obrigado!